essa semana é uma semana muito especial aqui para a gente do IARC Cursos e do Cetro, uma parceria que se inicia nesse ano de 2021, para que possamos trazer para Bauru e região 3 pós-graduações com professores de renome. Né? Uma das pós-graduações é a pós-graduação de ortopedia e desportiva, e um dos professores é o professor Ronaldo Oliveira, uma das principais referências do Brasil sobre dor lombar e sobre a prática baseada em evidência. Professor, gostaria de agradecer sua presença, gostaria de agradecer seu aceite. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a pós, pessoal, depois eu vou deixar o Instagram nosso aqui nos comentários, tá? Pode acessar o Instagram, bater um papo com a gente, que a gente passa todas as informações, desde cronograma, valores, tudo certinho, tá? Professor Ronaldo, fica à vontade, seja bem-vindo aí, e nosso agradecimento do IARC Cursos e do Cetro pelo seu aceite tanto para essa aula, quanto para ser professor nosso nessa pós-graduação, tá bom? Boa aula, viu? Bacana. Obrigado, Felipe. Obrigado a todo mundo. É um prazer estar falando com vocês sobre esse assunto, né, dor lombar. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. É uma aula, uma breve aula, né? Na realidade, é um resumão sobre o assunto. Então, os principais tópicos, é claro que não está tudo aqui nessa aula, mas o principal, tenho certeza que eu vou estar passando aqui para vocês, né? Então, agradeço mesmo pela oportunidade, por fazer parte desse time, né? Eu tenho certeza que o corpo docente da pós é de altíssimo nível. Eu me sinto honrado em poder fazer parte, né, desse time aí. Vamos lá, deixa eu só ver aqui. A minha tela tá compartilhada aqui, só que eu não estou conseguindo. Deixa eu mudar ela aqui. Vamos ver se tem como. Ah, tá. Agora sim. Para eu ter acesso aqui na minha tela. Vou colocar a apresentação grande aqui. Aí, tá todo mundo vendo grandão aí a apresentação? Sim, senhor. Tá sim, professor. Sim? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se ele passa. Só um minuto, deixa eu voltar de novo, tentar, porque não está passando meu slide. Aí, agora parece que foi. Tá, agora foi. Beleza. Joia. Bom, pessoal, falar um pouquinho então sobre dor lombar, né? Esse que é um assunto, e que quando eu falo sobre esse assunto, né, o tema dor lombar, a impressão que eu tenho, né, ou quando eu vejo as pessoas discursarem sobre esse assunto e tudo mais, a impressão que eu tenho é que é muito fácil tratar, né? Que todo mundo sabe tratar, de que não tem novidade, de que não... Enfim, essa é a impressão que eu tenho, né? Muitos imaginam que o tratar a dor lombar manipula aqui, se está mal alinhado a linha, se está mal ajustado ajusta, se está fraco fortalece, se está, sei lá, enfim. A gente sempre imagina isso, sempre imagina a causa, sempre imagina diversos fatores, né? Só que isso é um grande equívoco, né? Eu atendo, né, na minha clínica, aqui em Araçatuba, todos os dias pacientes com problema de coluna, né? Todos os dias. E todos os pacientes, eles sempre, assim, é muito difícil. Um paciente que chega, que fez um tratamento robusto sobre o problema dele. Né? No caso, dor lombar ou dor cervical, mas vamos focar na dor lombar. Então, geralmente, é um paciente que fala assim, ó, eu fiz
RPG. Ou então fala assim, eu fui no quiropraxista, ou eu fui no osteopata, né? Eu fiz, enfim, coisas isoladas, né? E quando eu falo que sobre isso, é um tiro no escuro, porque você está afadado a não ter tanto sucesso no seu tratamento, quando você tenta fragmentar, principalmente ficar focando em... Eu sei que parece clichê, mas assim, eu vejo muito isso em vários cursos, eu sei que é legal, que na graduação a gente aprende que tem que tudo ter uma causa, de que você melhora a causa, você resolve o problema. Pessoal, para coluna não é bem assim, tá? Na maioria das vezes. É claro que existem problemas, disfunções na coluna que são, sim, específicas. Existe uma causa específica. Então, eu postei agora, pouco, e o Felipe falou, mas eu estou repetindo aqui, para quem segue, né, Evidência na Veia, no meu Instagram, @evidência na veia, tem bastante coisa lá. Eu postei de um paciente que eu avaliei, paciente com uma espondilolistese, né, grau 3, então deslizamento grau 3 da vértebra. E é uma paciente cirúrgica, assim. Tinha muita dor, está com dor e tudo mais, a gente está fazendo um pouquinho de analgesia até chegar o dia da cirurgia dela, só que nesse caso, a dor dela tem uma causa. Eu posso fazer o que for de evidência, de tratamento, aquilo ali sim. É lógico que pós-cirurgia, nós temos que fazer várias coisas. Provavelmente é uma paciente que ainda vai desenvolver um pouco de dor, de incapacidade, mas ela vai melhorar muito o quadro dela, né? Até porque ela tem um escorregamento vertebral muito grande. Então, mas pode acontecer também a síndrome da falha cirúrgica, essa paciente desenvolver muita dor, talvez até mais do que antes da cirurgia. Isso existem muitas hipóteses, muitas, né, enfim, que nós poderíamos citar aqui o porquê isso pode acontecer. Mas existe. Então, o paciente está com uma hérnia muito extrusa, aguda, descendo para a perna, irradiando. Então, não adianta a gente também achar que não tem nada estrutural, não. Às vezes a dor, a causa é a hérnia. Né? Só que a maioria dos pacientes que tem problema na lombar, nem sempre é tão simples assim. A gente atribuir essa causa à dor do paciente. Então, o paciente que vai vir, ele vem para você, ele chega para você com muitas crenças de vários profissionais. Ele tem muito tempo de experiência de dor. Ele mesmo criou várias adaptações, e na realidade, assim, más adaptações de movimento. Ele é um paciente que vai evitar movimento, muitas vezes vai ter medo de exercício, vai ter experiência ruim. Ele geralmente é um paciente crônico, ou seja, ele já sente dor há muito tempo. E o paciente, quanto mais tempo de dor, hoje a gente sabe um pouco dentro da neurociência da dor, quanto mais tempo, mais o seu sistema nervoso, mais os seus, como eu posso dizer, mais o seu sistema nervoso central, vamos dizer assim, como um todo, mais o contexto de dor faz sentido para ele. É como se ele aprendesse realmente a enviar dor a todo momento para o paciente. Então, quando a gente fala de tratamento de dor lombar, é muito amplo, é um negócio que demanda, em algumas vezes, mais profissionais, mais abordagens. Não adianta a gente querer mirar num só, a bala de prata, cheia a causa, igual muitos vendem isso, muitos falam isso. E não é assim. Dor lombar vai muito além do que isso, tá bom? Então, parece que todo mundo, a impressão que eu tenho é que todo mundo sabe tratar dor lombar, né? Eu digo assim, sabe, que parece que eu vou dar a fórmula mágica, né? Mas não. Você vai apanhar muito, eu apanho muito de pacientes com dor lombar, mas a partir das evidências, a partir do que está sendo publicado, né, do que a gente vem acompanhando, nessa aula especificamente que eu vou dar, e na aula, dentro da pós-graduação, inclusive agora, esse final de semana, é uma aula que eu vou tentar fazer o aluno, o profissional, errar menos. Tá? Então, ele vai seguir, ele vai ser norteado do que faz sentido para esse tipo de paciente, desde a avaliação até o tratamento. Beleza? Vamos passar aqui para frente.
próximo slide aqui. Vamos esperar o computador ficar com dó de mim aqui e ver se ele passa agora. Espera aí. Aí, agora foi. Bom, então, nós vamos aqui, nesse breve resuminho que eu vou falar para vocês aqui, falar um pouco, apresentar os principais, né, os recentes dados aí de epidemiologia, né, da dor lombar. Tá cervical também, mas vamos focar na lombar, que é o assunto aqui no momento, né? E aí, falando um pouco sobre isso, né? A dor lombar é extremamente prevalente, pessoal, é extremamente capacitante. É um problema que gera muitos custos, né? A nível de Brasil, a nível mundial, é a principal causa de afastamento do trabalho. Isso há mais de 10 anos, ela é a primeira, né, disfunção ali que gera essa incapacidade. Então é algo que vale a pena a gente estudar, vale a pena a gente tentar melhorar a nossa abordagem em relação a esses pacientes. E a ciência, ela nos informa o que fazer? Então tem essa pergunta. Ela informa o melhor caminho, ela informa, como eu gosto de dizer, para que você possa errar menos com o seu paciente. Ela informa o que faz sentido no tratamento, o que realmente tem eficácia, o que realmente é efetivo para o paciente. Então, mas infelizmente, a maioria dos profissionais, eu digo isso eu não fico feliz dizendo isso não, mas a maioria dos profissionais não estão sabendo fazer, na realidade, o que, né, o caso desse tipo de paciente, né, infelizmente. É possível reverter o quadro? Então, diante disso, é prevalente, tem muitos custos, a maioria trata com coisas que não fazem sentido, é extremamente incapacitante. Tem como reverter esse quadro? Há mais de 20 anos isso não foi revertido. E a gente observa que a gente está sendo engolido por esse problema, né? Então, eu não é sendo pessimista, mas vai levar um tempo ainda, alguns anos. Existem alguns estudos que mostram que o que está falando de evidência, o que está sendo falado de evidência hoje, demora cerca de 15 anos para chegar para o clínico mudar, né, sua prática ali no dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho um estudo que revolucionou muitas coisas dentro da terapia manual, foi publicado em 2013, né? E hoje ainda, alunos passaram por mim, eu falo isso direto, outros professores falam isso direto, e ainda tem um monte de gente aplicando coisas que dentro da terapia manual que a ciência já provou por A mais B que não é o caminho. Não é o caminho. Então existe isso, existe essa dificuldade, existe o analfabetismo científico. E eu fui um analfabeto científico posteriormente. Digo isso porque minha graduação falava-se muito pouco sobre prática baseada em evidência. Na minha pós-graduação, eu tenho pós-graduação em osteopatia, então nem se fala. Me deu habilidade, manual me deu, mas também me deixou ignorante, eu acho que essa é a palavra certa, em muitos momentos, em muitos aspectos. Mas é esse o cenário que nós temos. Né? É esse o cenário que nós temos. E essa pós, no caso, né, que a gente está falando, né, que vocês terão a oportunidade de estar treinando e assim, cursando, ela segue uma linha científica. Né? Os professores, eles têm isso na veia. Então, se você não teve esse contato na graduação, ou talvez em até uma outra pós-graduação que você fez, nisso eu tenho certeza que sim, que né, o Felipe, conheço o Felipe há muito tempo e ele vai fazer o corpo docente seguir esse caminho. Né? E a principal coisa é a quebra dos mitos, que eu quero passar aqui um pouco nesse aulão, né? E na aula, enfim, na aula eu até coloco um slide, que é esse aqui, deixa eu ver. Deixa eu passar ele aqui. Deixa eu achar aqui. Não lembro se eu tirei, peraí.
aqui. Eu gosto sempre desse slide, porque é lógico, durante todo o tempo que eu dei aula, né, você vai se moldando ao longo do tempo. E quando você coloca a cara a tapa, né, de falar, de confrontar, né, a crença de aluno, de outros profissionais, você ouve muita coisa, você, enfim, em bots, de comentários e tudo mais. Eu sempre falo nas minhas aulas, eu gosto de, e foi até um amigo meu que me deu essa ideia, que chama Rui, que é o seguinte, eu sempre falo assim, ó, dentro da aula, na maioria das vezes, né, e hoje também, muitos de vocês vão se sentir incomodados, né? Vocês vão sair um pouco da zona de conforto, porque a ciência, ela bate na gente, né? Ela bate forte na gente, principalmente naquilo que a gente acredita muito. E quando a gente acredita muito em algo, e aí a ciência vem e bate de frente, todo mundo, eu fui assim, todo mundo tende a ficar primeiro muito nervoso, né? Aí começa ataque pessoal. Eu já tive problema com palestras, já tive problema com professores, já tive problema, enfim, que hoje muitos são meus amigos, muitos abriram a mente, está tudo certo. Mas vai acontecer na aula, vai acontecer de que, se você começa a trabalhar com ciência, você toma uns tapinhas de luva de vez em quando, né? E às vezes você toma porrada no nariz mesmo, né? E é assim. Então, eu sempre falo, para experimentar o chá da ciência, experimentar o chá do que eu vou passar, né? E depois, aquilo que você vê, não gostei, não quero isso, deixa de lado e pega aquilo que ficou para você, que faz sentido, enfim, tá? Então, essa é uma dica que eu dou, tanto para minha aula, né, aqui, para esse aluno, como para a aula do final de semana também. E aí, voltando no assunto do lombar, aqui nós temos um quadro de pacientes com dor lombar aguda, né? Então, o primeiro, né, um quadro, seria incapacidade. Tá? Eu não sei se todo mundo, se eu estou no slide correto aqui. Espera aí. Todo mundo está nesse slide aqui que tem 2 gráficos aqui? É isso que vocês estão vendo? Sim. Bom, vamos lá. Sim, né? Tá, ótimo. Então, isso aqui é um gráfico que mostra, tá, a história desse paciente, né, a prevalência de dor desses pacientes que têm, o prognóstico, desculpa, o prognóstico desses pacientes que têm dor lombar aguda. Tá? Dor lombar aguda, nós consideramos os pacientes que têm dor até 6 semanas. Tá? Até 6 semanas, esse paciente é considerado um paciente que tem dor lombar aguda. Então, você vê aqui no primeiro gráfico, que os pacientes começam com dor ali, ó, em média 7, né? Nas primeiras 2 semanas, 4 semanas, eles reduzem praticamente a 0. Então, o paciente, tanto na dor, no tempo, né, nos primeiros gráficos, como na incapacidade. Isso aqui, pasmem, tá? Sem o paciente fazer nada. Tá? O paciente não está fazendo nada aqui. Então, independente do que você vai usar como tratamento, né? Então, é um paciente que vai evoluir bem, um paciente que tem um bom prognóstico. Aí a gente tem que aproveitar. Eu sempre falo que nós, fisioterapeutas, temos que evitar, assim, não que a gente vá conseguir todas as vezes, mas a gente tem que tentar evitar que esse paciente se cronifique, que esse paciente tenha dor de 6 semanas a 12, ou mais do que 12 semanas, que é um paciente com dor crônica, e você vai ver que pacientes com dor crônica, eles têm não que não melhoram, mas o prognóstico é pior. Tá? Então, na maioria das vezes, tanto para dor, que é o primeiro gráfico, como para incapacidade, esses pacientes eles vão melhorar muito nas primeiras 2, 4 semanas ali. Tá bom? Só que quando a gente fala em incapacidade, em pacientes com dor crônica, ou seja, o paciente que tem dor há mais de 3 meses, então, você é um paciente que tem um prognóstico desfavorável. Então, se você pegar aqui, por exemplo, deixa eu só afastar aqui.
Se você pegar a probabilidade cumulativa do paciente ficar livre, né, se recuperar totalmente da dor, é de 35% em 6 meses e 42% em um ano. Para a recuperação da incapacidade é de 39% em 6 meses e 47% em um ano. E para se recuperar totalmente, completamente, é de 35% em 6 meses e 41% em um ano. Então, observa que, comparando, né, um paciente que é agudo com o crônico, você observa que o prognóstico do paciente crônico ele é desfavorável quando comparado ao paciente que tem dor lombar aguda, que nas primeiras semanas já melhora muito. Tá? Tem várias explicações para isso, várias hipóteses, melhor dizendo, para isso. Uma delas, o paciente com dor há mais de 3 meses, ele vai ter experiência de tratamento de que não melhorou, ele vai ter experiência de tratamento que até piorou o quadro dele, ele vai ter uma experiência, ou seja, a dor já tomou um contexto não só, né, do problema físico, já está atrapalhando no trabalho, já está atrapalhando dentro de casa, no relacionamento com pessoas, né, já é um paciente que está evitando o movimento, é um paciente que tem já crenças incapacitantes, né, então, por isso que o prognóstico, e essas são algumas hipóteses, faz com que o paciente que tem dor crônica, ele tem um prognóstico desfavorável. Então, por isso que eu falo que nós fisioterapeutas temos ao máximo que tentar deixar esse paciente não chegar à cronicidade, tá? Que ele consiga resolver rapidamente o seu problema ali, tá bom? Continuando aqui. Então, a maioria aqui eu estou citando um guideline da JOST, mas existem vários guidelines sobre dor lombar, vários. Que são diretrizes, são orientações desde a avaliação até o tratamento, tá? E o que eles abordam, na média, como tratamento da dor lombar, tem que ter terapia manual, tem que ter exercício e tem que ter algum tipo de educação em dor, né? Talvez, dependendo do paciente, chamar outros profissionais para trabalhar um pouco a terapia cognitivo-comportamental, ou seja, trabalhar mais o âmbito emocional, vamos dizer assim, né, do paciente. Tá? Então, tem que envolver, na maioria, na média, esses pacientes precisam desse suporte. E aí, não é o Ronaldo que está falando, isso são os principais guidelines da área. São esses 3, na média, não estou falando que não precise de outros. Então, é lógico, na terapia manual entra manipulação, mobilização, e aí a gente tem várias abordagens que fazem isso. Exemplo, Maitland, Mulligan, a parte estrutural da osteopatia, a parte estrutural da quiropraxia e assim por diante. Exercício, nós temos yoga, nós temos controle motor, nós temos caminhada, nós temos bicicleta, nós temos hidroterapia, nós temos, enfim, o exercício no geral, conforme nós temos até o MDT como forma de exercício também. Então, no geral, o tratamento fica em torno disso aqui. É lógico que alguns pacientes precisam de um pouquinho mais de um pouquinho mais de outro, e que a gente, através de questionários, de anamnese e tudo mais, a gente vai tentando observar o que aquele paciente, no momento, está necessitando mais. Aí a gente vai fazer isso com mais calma, é claro, na aula desse final de semana aí. Aqui é o guideline que eu estou citando aqui. E aí aqui alguns números, né? Às vezes a gente fala, será que tem muita coisa publicada sobre dor lombar? Né? E aí a gente vê aqui, que até o dia que eu procurei, hoje tem muito mais, tá? Eu não atualizei esses números, mas assim, tem muito, mas muito mais, tá bom? Então, sobre o assunto dor lombar, está beirando aí 3.000 artigos só sobre dor lombar na Pedro. Para quem não conhece, a Pedro é uma plataforma, uma base de dados do fisioterapeuta. Não tem outros estudos de médico, enfermagem, psicologia, não. É estudo de fisioterapia. E lá nós temos ensaios clínicos, revisões e guidelines, tá bom? E sobre dor lombar, nós temos mais de 40.000 de todos os assuntos em geral, tá? Mas sobre dor lombar nós temos quase 3.000 estudos aí. Sendo que, praticamente, né, porque esse número já não é esse, é um pouco mais, quase 2.000 desses estudos aqui ensaios clínicos, são ensaios clínicos. Tá? Nós temos aí mais de 500 revisões sistemáticas sobre dor lombar
e mais de 35 hoje guidelines sobre o tema. Então, assunto tem demais, 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 demais. Não se atualiza quem não quer, não fica alinhado com a parte científica quem não quer. Tudo bem? Vamos passar aqui. Quem quiser perguntar, pessoal, pode ir colocando aqui no chat. Eu já estou dando uma olhadinha aqui. Né? E eu não vou entrar muito a fundo nesse slide aqui, tá bom? Mas só para falar um pouquinho, que muita gente entende que o paciente melhora por conta somente do efeito do tratamento. Tá? E isso é um grande equívoco também, tá bom? Tanto faz você usar algo científico ou não, tem muitas coisas que façam com que o seu paciente melhore, não só o efeito do tratamento, tá bom? Então, por exemplo, vou citar uma coisa muito comum aqui, que é o paciente bonzinho. Vamos colocar isso, né? Então, nem sempre aquele paciente que chegou para você com dor de coluna, que aí você fez uma técnica que não é científica, né? É uma técnica que não tem respaldo científico. E aí você fala, o Ronaldo falou que isso aqui não funciona, mas eu estou fazendo e o paciente melhorou. Um dos confundidores, e existem vários, mas vou citar só esse aqui, que é o paciente bonzinho. Conforme você começa a tratar o paciente, você cria uma aliança terapêutica. O paciente gosta de você, leva bolo, leva flor, leva pãozinho, leva um docinho, leva um bombom. E quando você vai avaliar ele não vai querer te decepcionar, ele não vai querer te magoar, ele não vai querer deixar você chateado. Então, muitas vezes, o cara não melhorou quase nada. E aí ele vai falar para você, não, eu tive uma melhora assim, eu estou conseguindo fazer algumas coisinhas e tal. Só que a melhora dele não foi clinicamente boa, foi uma melhora de que ele está falando para que você não se sinta chateado. Então, esse é um confundidor. Nós temos vários outros. E muita gente se perde no tratamento de coluna, e você pode expandir isso para ombro, para quadril, para joelho. Esses confundidores engolem a gente. Tá? A partir do momento que você entende um pouco sobre isso, sobre esses confounders, esses confundidores, tudo fica um pouco mais, você fica mais pé no chão, você fica mais humilde, que você vê que você não é aquilo que você achava que você era, como terapeuta, que resolve e tudo mais. Não. Tá? Seu cérebro te engana muito. Seu cérebro te dá atenção só naqueles pacientes que melhoraram. Né? Dificilmente você vai ficar lembrando daquele cara que não melhorou na tua mão. Seu cérebro sempre vai falar assim, não, só vai te vir à memória aquele cara que com 2 sessões você manipulou, mas aí às vezes você esqueceu que ele é agudo, e aí o prognóstico é bom de quem é agudo, e talvez o cara já ia melhorar sem nada, aí você associou a sua manipulação de ter colocado algo no lugar, por exemplo, que é o que eu ouço muito, né? Associado à melhora do paciente, talvez não foi, talvez só foi o prognóstico bom, favorável que esse paciente tem. Né? Então, existem vários confundidores. Né? A Luana está falando aqui. Uma reavaliação já desmentiria esses pacientes bonzinhos? Não. Eu acredito que não, porque se ele é bonzinho, ele continua sendo bonzinho. Então, ainda mais, né? O Mário está falando aqui, viés de memorização. É isso mesmo. Então, ainda mais, quando vai chegando no final do tratamento, que era para ele estar super bem, e aí ele viu que o negócio não foi bom, mas ele já virou teu amigo ali, entre aspas, né? Ele já está próximo de você. Então, ele não vai querer, tem paciente que é assim, não melhorei, me reembolsa aí valor, porque eu não... Ele vai fazer isso. Tem paciente que vai fazer isso. Tá? Só que a maioria fala, não, melhorei um pouquinho, tudo, e às vezes não melhorou nada e vai embora e vai procurar outro. Tá? Mas pode acontecer, tá bom? É lógico que, por isso, que eu incentivo muito o uso de questionários, enfim, nós temos várias escalas de dor, de questionários, de incapacidade, questionários de cinerofobia, questionários, enfim, que avaliam o paciente como um todo, porque você tem dados mais precisos e aí você consegue reavaliar esse paciente, né? Para ver se de fato ele melhorou, ele está tendo uma melhora clinicamente importante.
tá bom? Então, a dica 1 que eu dou para vocês aqui é parar de fazer o que a gente sabe que não funciona. O paciente que tem dor na coluna, ele não adianta a gente ficar fazendo coisas que não funcionam, porque cada vez mais esse número vai subir, 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 cada vez mais, tá? Então, aqui, né, é um consenso de guidelines. Exame de imagem, por exemplo. Ronaldo, como assim exame de imagem? Na maioria das vezes, a maioria dos pacientes com dor de coluna, tá bom? Você não pode já, ele chega a te dar o exame de imagem, você associa a alteração do exame com a dor dele. Não. Isso aí é um equívoco enorme. É um grande equívoco. Da mesma forma, achar que a cirurgia é o melhor caminho, sem antes ter passado por um tratamento conservador, opioides, infiltrações. Aqui na minha cidade, né? Eu moro no interiorzinho aqui, uma cidade que chama-se Santo Antônio do Aracanguá, fica próximo a Araçatuba, que é onde é a minha clínica, né? Então tem um histórico muito grande, você sabe como é que cidadezinha, né? Saiu a história de um cara, um médico que fazia infiltração e que, nossa, resolvia o problema e choveu. O cara nunca ganhou tanto dinheiro na vida do pessoal aqui de Aracanguá do que, né, assim, nessa época, quando eu atendi aqui ainda. Só que os estudos mostram que infiltrações é curtíssimo prazo. Talvez é uma semana e o cara já vai ter dor de novo, sabe? E às vezes o que não tem dor entra naquele quadro de paciente agudo. O prognóstico é bom, é favorável, ele melhora, não foi por causa da infiltração, ele fica um tempão sem dor, mas não foi por conta da infiltração. Foi porque ele já ia, porque o prognóstico dele é bom, né? Explicações excessivamente mecânicas. Então a gente tinha muito costume, muitos profissionais ainda explicam que o pé, a perna está maior do que a outra, que o quadril está desalinhado, que o sacro rotacionou, que a vértebra está fora, e que você manipula e vê a diferença da mão, e aí quando você manipula, iguala a mão, aí é o problema, é a causa, porque está desalinhado. Pessoal, tudo isso é obsoleto. Tudo isso é extremamente desatualizado, tá? Isso, aqui o Marlon colocou, professor, é assim que o profissional vai direto para o exame de imagem, né? Acha que o terapeuta fica enviesado, sim, e fica procurando no paciente o que tem no exame. É exatamente isso, né? Por exemplo, no meu caso, Marlon, é a última coisa que eu olho é o exame de imagem. Quando eu vejo que é necessário, que às vezes eu estou com aquela pulga atrás da orelha de ser algo grave, eu olho o exame, mas muitas vezes eu não olho, e às vezes eu olho porque eu vejo que o paciente anseia isso, de que eu olho o exame de imagem para dar alguma justificativa. Só que uma dica, às vezes, que eu dou é, em vez desse caso, você avaliou, fez tudo, não tem nada grave, não tem motivo para você ir para exame de imagem, tá? Mas o paciente fala assim, ó, você não vai olhar o exame? Aí você pega, olha o exame do paciente. Não precisa ser sistemático, não precisa ser ao pé da letra, não vou olhar, porque não, porque a ciência fala isso, não tem a ver o exame. Não. Olha, tá? A última coisa que você faz, olha lá o exame. E uma dica que eu dou, em vez de você olhar e falar, tem bico de papagaio, tem não sei o quê, tem isso e aquilo, que a maioria vai fazer isso, eu uso esse exame para acalmar o paciente ali já na avaliação. Então, tem algumas alterações, mas são compatíveis com a sua idade, tá? Não é nada patológico. Até coloco na jogada, eu com a sua idade vou ter praticamente os mesmos achados aqui, então não se preocupa e etc, etc, etc. Então eu uso o exame de imagem não para enviesar, como se diz, eu não uso para, como que eu posso falar aqui a palavra? Para afirmar ainda mais as crenças do paciente. Não, eu uso para acalmar ele, de outra forma, certo? Aqueles modelos de coluna, de tentar mostrar a hérnia para o paciente, né? Métodos passivos, então, para dor lombar, pessoal, TENS, diferencial, não é o caminho que você deve seguir, tá? De uma vez por todas, não é o caminho que você deve seguir. E aí aqui é só para você ter uma ideia, né, de que quanto mais idade eu tenho, mais achado, né,
normal ali no exame de imagem vai acontecer em pacientes que não têm dor, assintomáticos. Então, vamos pegar aqui, ó, degeneração discal. Em pacientes com 20 anos, 37% tem e não tem dor. Pacientes com 30 anos, 52% tem e não tem dor. Pacientes com 70 anos, 93% tem, mas não tem dor. São assintomáticos. Tá? Espondilolistese aqui, ó, que foi uma das minhas postagens algumas semanas lá no @evidência na veia. Para quem não segue ainda, né, fica à vontade, tem bastante coisa legal que eu posto lá. Espondilolistese em pacientes com 20, 30, 40, 50 anos, mas vou colocar aqui, entre 30 e 40 anos, é extremamente comum, principalmente listese grau 1 e 2. Tá? É conservador o tratamento. É conservador o tratamento. Gabriele está perguntando aqui, eu já vou respondendo, tá? Para não ficar amontoando pergunta aí. Em quanto tempo deve ocorrer a melhora do paciente após iniciar o tratamento? E qual o mínimo aceitável de diminuição na escala visual analógica de dor? Ótima pergunta, tá? Não tem uma média, né? Porque assim, são pacientes, é lógico. Se você observou que o seu paciente ele tem dor lombar aguda, é de 4, muito menos, tá vendo? Muito menos que isso às vezes, tá? Mas um tratamento bem feito, ele gira em torno de 4 a 8 semanas, em alguns casos até 12 semanas. Pós-cirúrgico e tudo mais, a gente pode considerar isso. Talvez até mais, mas assim, entre 4 e 8 semanas, vamos colocar aí agudo e crônico, tá? É a média de tratamento desses pacientes, tá bom? E aí nós temos, uma boa pergunta, a segunda pergunta aqui da Gabriele, que seria, pelo que eu entendi, critério de alta. Então, nós consideramos um paciente que está apto a voltar à vida normal se ele estiver com uma dor de no mínimo 2, numa escala de 0 a 10, porque o 2, o paciente ele tem que, é aquela dor, na média, né, que ele tem que prestar atenção para ele identificar a dor, tá? E usando o Estrin, que é uma escala, né, que é um questionário de incapacidade, esse paciente tem que estar abaixo de 20%, tá bom? Abaixo de 20% e dor de até 2, tá bom? Seu paciente está aí nesse quadro aqui que eu falei, você pode dar alta para ele tranquilamente, tá bom? É lógico, com todas as orientações e tudo, com a mudança de hábito que ele vai ter que fazer, porque senão vai ter recidiva. E ele vai ter recidiva no futuro. Não se engane de que, tratei, nunca mais o cara vai ter. O que a gente tem que fazer se o cara tinha toda semana, que ele fique meses sem ter dor lombar. Se ele tinha todo mês, que ele fique semestres sem dor lombar. Tá? Isso a gente consegue fazer sim. Agora, tratei ele, ficou sem dor aqui. Não, ele nunca mais vai ter. Curou. Não se engane, tá bom? Eduque seu paciente em relação a isso. Eduque seu paciente do que ele tem que fazer pós-tratamento, do que ele mudou de hábito e o que ele tem que manter no pós-tratamento. Tá bom? Espero ter respondido aí, Gabriele. E aí aqui é o guideline, e esse guideline em si, ele não cita eletrotermofototerapia, ele não cita para dor lombar. Tá? Pode colocar o que você quiser de eletrotermofoto, a maioria dos guidelines não encorajam o uso, tá bom? Na dor cervical, a gente vê algumas coisas em relação à radiculopatia sobre o laser, né, na cervical. Mas mesmo assim é uma evidência que não é, vamos dizer assim, robusta, falando assim, use. Não, tem muita coisa que mostra que não deveríamos usar. Então, ainda é aberto. Nós temos muita coisa falando que pode, muitos artigos falando que não. Então, fica ali a critério do terapeuta. Tá? Mas para lombar, aqui é só para falar um pouquinho sobre o exercício que, quando a gente fala em prevenção, a gente coloca vários exercícios, qualquer tipo de exercício, há 6 meses, 1 ano, ninguém bate ninguém, tá bom? Às vezes eu falo isso para a galera do Pilates, muita gente fica bravo, mas é normal, eu entendo, mas depois a braveza diminui, ela passa, tá? Mas a longo prazo, o Pilates não é melhor do que uma caminhada. A caminhada não é melhor do que o yoga.
vamos citar outra, a hidroterapia não é melhor do que exercícios em casa bem feitos pelo paciente. Não é. A longo prazo, 6 meses, 1 ano, tá? Exercício nenhum bate no outro. Não tem uma diferença de falar assim, ó, esse exercício ele é muito melhor do que esses aqui, né? Então a gente não pode. Mas a principal forma de fazer com que o seu paciente pense em uma questão mais de prevenção, eu gosto muito da palavra de minimizar, né? Para ele minimizar futuros episódios de dor lombar, é o exercício. Tá bom? E aí na aula, vou deixar o gostinho para você, a gente vai aprender a interpretar isso aqui, esses gráficos aqui, não vou entrar muito a fundo nisso, mas eu sei que para muita gente, talvez é bem complicado, mas é muito simples isso aqui, tá bom? Mas só para vocês ficarem no gostinho, quando esse losango aqui, ó, né, não toca na linha média aqui, ó, do zero, que é essa linha tracejada, quando esse diamante não toca, quer dizer que e o lado que ele está, né, é o lado que foi favorável, né? No caso aqui é a intervenção, que é o exercício. Então, o exercício comparado com o grupo controle aqui, ele foi melhor. Então, o losango não tocou aqui, então quer dizer que o exercício ele pode prevenir sim dor lombar, tá bom? Fatores de risco para dor lombar nós temos vários. O que você come, o que você bebe, seu sono, seu estresse, se você é tabagista, se você é sedentário, se você tem comorbidades, tudo isso tem que ser investigado. Tudo isso na anamnese tem que ser investigado. E a gente vai falar isso detalhadamente, né, na aula. E durante esses fatores de risco, existem vários questionários, várias escalas que a gente, junto com a anamnese, a gente vai tentar identificar o que está mais forte no paciente, né? Então, tem paciente, por exemplo, chega para mim e fala, Ronaldo, é só eu chegar no serviço que me começa a ter dor na lombar. Com o que você trabalha? Ah, eu sou atendente. Quanto tempo você trabalha por dia? 10 horas. Quantas horas trabalha sentado? Ah, 9 horas e meia. Sabe? Então, aí você vai falar, então sentado é perigoso. Não, sentado não é perigoso, mas o tempo de exposição a essa posição, tá? Ela é prejudicial. Tá bom? Então a gente tem que fazer algumas adaptações nesse paciente. Então é uma das coisas que eu já bato de frente. Então, para usar algumas regrinhas para a gente quebrar isso. O paciente pode ficar 40 horas sentado, desde que ele tenha estratégias para que quebre esse ciclo. Existem várias formas de a gente fazer isso, né? Várias regrinhas, vários macetes que a gente pode fazer para que esse paciente quebre. E aí você tem que identificar, né? Às vezes é um paciente que está tudo ok, só que é um paciente extremamente estressado, extremamente preocupado, ansioso com as questões de trabalho, por exemplo, né? A cobrança do trabalho. Então é muito comum, tá bom? Ou às vezes é um paciente que está ótimo, de bem com a vida, só que é sedentário assim, ao extremo. Então é algo que nós também temos que intervir. Nós temos formas, como eu disse, questionários, escalas, para tentar identificar o que está mais prevalente, o que está mais intenso ali no paciente. Tá? Então, classificação, dor lombar aguda, menos que 6 semanas, subaguda. Eu não gosto de subaguda, eu já deixei, coloquei aqui por colocar, mas eu sempre considero agudo e crônico ali, tá? E o crônico acima de 12 semanas, ou seja, 3 meses, tá bom? E aí a gente entra nas bandeiras vermelhas, tá? Que durante a anamnese você tem que identificar o paciente que tem uma possível. Então, exemplo, também não vou detalhar isso, tá bom, pessoal? Mas o paciente, por exemplo, tem história de câncer. Um paciente que você atendeu ele chegou com dor na coluna e ele fala, Ronaldo, eu tratei um câncer de próstata há 2 anos. Nesse caso, meu amigo, bandeira vermelha, sinal de alerta. Esse é um paciente que você vai ter que pedir exame de imagem, tá? E talvez identificar, porque às vezes pode ser esse câncer voltou e às vezes esse cara está com metástase, tá? E eu peguei um paciente assim, que ele tinha câncer, já estava espalhado intestino, tudo, toda a parte intestinal.
Ele chegou para mim com dor na coluna e tudo mais, e ele relatou para mim, ó, eu tive câncer há 2 anos atrás, e ele chegou com muita dor lombar, ele nem imaginava, né? E aí nada mudou durante a minha avaliação, várias coisas que eu fiz para tentar modificar a dor, nada modificou. Falei, ó, vamos pedir um exame de imagem. No exame, já estava um câncer já, e para você ver, né? Um paciente que estava assim, normal, não tinha perdido peso, não tinha nada, não teve febre, nada. Só que é um paciente que tinha metástase em parte intestinal, já tinha metástase na coluna, era a causa da dor dele, sim, né? E é um paciente que depois de 2 meses veio a óbito. Foi rápido. Aí entra várias coisas, né? Ele descobri que o câncer, não foi eu que falei, eu já indiquei para o médico já tomou outras providências. Então o paciente descobre isso, enfim, aí o negócio é rápido, e tem várias explicações para isso, mas não vamos entrar muito nisso aqui. Só que a maioria dos pacientes que vocês vão pegar são as bandeiras amarelas, tá? É o paciente que tem muita crença, é o paciente que tem alguma coisa de depressão envolvida, pode ter, né? Tem problemas sociais, é um paciente que tem, como se diz, um paciente que tem uma atitude negativa, é um paciente passivo, é um paciente sedentário, é um paciente que não gosta de exercício, né? Então, na maioria das vezes, em 95% dos casos aí, vai se enquadrar nisso aqui, que é a bandeira amarela. Então, você não vai pedir exame de imagem, por exemplo, para um paciente desse, na maioria das vezes. Tá bom? E aí existem vários questionários, o que eu indico, né, o que eu trabalho muito, o West, o Roland Morris. Aí nós temos a própria escala de dor, a escala de percepção do efeito global, a gente pode também utilizar. Existem, né, start back, para a gente observar o risco, e a gente vai falar isso em aula também, como usar cada um, como aplicar cada questionário, tá? Saber um pouquinho, estudar um pouquinho sobre também alguns testes que nós poderíamos usar para identificar algumas radiculopatias, né? Dor radicular e tudo mais, saber diferenciar. É lógico, a maioria dos testes musculoesqueléticos, eles, na realidade, eles não servem para nada, a maioria, tá bom? E aí não entendam que não servem para nada, eu estou falando a maioria dos testes. E aí saber interpretar esse teste. Porque muita gente, o que é ensinado doeu é positivo, não doeu é negativo. Tá errado. Tá errado. Não é assim que se interpreta. Tá bom? Existem testes que são mais específicos para a gente confirmar uma disfunção. E existem testes mais sensíveis, que é para a gente refutar, excluir determinadas disfunções. Tá bom? Um exemplo básico aqui. Nós temos pacientes com estenose. Então, por exemplo, ó, se o paciente tem... Então, vamos pegar aqui ó, na terceira coluna aqui, ó. A primeira coluna, a segunda coluna é sensibilidade, a terceira coluna é especificidade. Então, se o paciente tem 5 tá, desses sintomas aqui, então, 5 de 5 resultados positivos, esse paciente ele tem 1, ó, né? Seria aqui a especificidade do paciente. Então, quanto mais próximo do 1, mais acurado seria esse cluster aqui. Tá bom? Então, se o paciente tem sintoma bilateral, dor nas pernas, que desce, né? Dor mais nas pernas do que nas costas, dor durante a caminhada, alivia quando senta, idade maior de 48 anos, se ele apresenta tudo isso, ele tem uma grande probabilidade, tá bom? Uma grande probabilidade de ter estenose, tá bom? Então, a gente vai aprender a como observar esses testes, né? E existem alguns na área de coluna que a gente pode aplicar, que pode ajudar na prática clínica. Por exemplo, saber identificar se a dor é da coluna, é do quadril, é do sacro. Então, existem testes que a gente faz para diferenciar, para saber se essa dor pode estar vindo do sacro mesmo, articulação sacro-ilíaca, ou às vezes é de lombar, que está tudo ali, né? Ou se é quadril, por exemplo, ou, né, enfim, ou se vem da torácica, ou se é uma dor mais lombar mesmo. Então, a gente pode fazer esse diagnóstico diferencial que a gente fala. Respondendo aqui o Marlon, né? Professor, me tira só uma dúvida. Se o paciente estiver na avaliação, 3 bandeiras vermelhas, manda para o médico ou não? Eu particularmente, encaminho para o médico.
tá bom? Eu não fico, porque eu acho assim, se tem bandeira vermelha, tem que ser rápido. Então, eu não vou, por exemplo, pedir para o paciente, ó, vai lá, faz o exame, traz aqui para mim, e aí tem o delay aí do exame, e aí ele traz o exame para mim, aí eu avalio, não, realmente é grave, sei lá, é um câncer, vai. Aí eu vou encaminhar para o médico, aí esse paciente vai para o médico, não, já peço para ir no médico para já fazer o acompanhamento lá. E aí fala assim, ó, se não der nada, volta aqui. Eu prefiro fazer dessa forma, tá bom? Aí existe a educação em dor, né, que a gente vai trabalhar com esse paciente, possíveis crenças, né, mal-adaptativas, ensinar sobre dor. O paciente, ele tem na cabeça de que a dor dele é por conta de alguma lesão, que a coluna, a hérnia, é por conta do bico de papagaio, é por conta do, enfim. Existem N formas da gente ensinar o paciente, né, para que ele entenda sobre dor e que isso ajude a acelerar o seu processo de reabilitação. Tá bom? Nós vamos observar e aprender a buscar a centralização desses pacientes. Existe esse tratamento dentro do Mackenzie, mas aqui falando de preferência direcional específico, né? O que seria isso? É um paciente que responde bem a um determinado sentido de movimento. Na maioria vai ser para extensão, mas muitos pode ser para flexão, muitos pode ser para inclinação, em alguns pode ser a união desses movimentos, tá bom? Então a gente vai buscar nesse tipo de paciente a abolição, centralização ou diminuição da dor. E aí eu vou explicar certinho como fazer, qual a dosagem usar, quando usar, enfim, com várias técnicas, inclusive toda aula tem aluno que tem dor na coluna, e a gente vai fazer um tratamento lá, ao vivo, né, para que seja ali, né, a gente veja realmente como funciona o método ali, tá bom? Vou ensinar várias estratégias de exercícios, de controle motor, exercício de mobilidade, né, exercício de automobilização, enfim, a gente vai viajar um pouco nesse universo aí e aprender um pouco sobre isso. Vai aprender também a avaliar a questão um pouco de força, de quadril, né, da lombar. Não que, e aí vou deixar bem claro aqui, não estou falando que o paciente tem fraqueza e vai ter dor, não. Tem paciente que tem fraqueza e não tem dor. E tem paciente que é super forte a coluna e morre de dor lombar. Tá? Mas, às vezes, nós podemos encontrar discrepâncias, tá? Nessa parte de lombar, quadril aí, e que pode ser uma carta na manga. Se tiver uma discrepância muito grande, então eu vou levar para a aula o algômetro, eu vou levar para a aula o dinamômetro, né? Para a gente avaliar esses grupos musculares, aprender a como que faz isso, né? Enfim, então vai ser bem bacana aí também. Então, só para aqui é uma revisão, né? Como posso falar? Uma revisão Cochrane, falando do exercício de controle motor, mas o exercício, no geral, ele é bem-vindo para a dor lombar, tá bom? A questão é como usar. Tem exercício que você tem que fragmentar ele para que o paciente consiga fazer. A gente vai aprender, dar exemplos de como fazer isso. Tá? Um pouco de terapia manual, esse aqui é meu estudo, né? Então, manipulações, mobilizações na região lombar, mobilização na região de quadril, de torácica, mobilização neural, enfim, a gente vai aprender um mundo, né, de terapia manual para essa condição. Aqui algumas técnicas, né, de Maitland, né, algumas técnicas dentro do Mulligan, então vamos aprender bastante coisa. Para pacientes que têm mais idade, então, não que seja regra, mas o paciente, quanto mais idoso, ele tem uma preferência maior para flexão, de abertura, não é regra. Tem paciente que vai responder totalmente diferente, mas é uma coisa que é bem comum na prática clínica, que a gente tem alguns estudos que mostram isso. Tá bom? Então a gente vai aprender como fazer isso também. E aí tem a mobilização, né, neurodinâmica, que a gente também vai aprender quando aplicar, qual desses, né, qual das mobilizações seriam mais interessantes a se fazer, né? Então tem a que pega mais, a que pega menos, tem algumas mobilizações que são de deslizamento, outras mobilizações de tensionamento. A gente vai aprender a como, quando usar uma ou outra,
nesse tipo de paciente. E, no geral, né, falar bastante de exercício, que é o principal, tá bom? Mas, principalmente, mostrar, vocês vão aprender a como mostrar para o paciente como ele tem que ser protagonista, né, do problema dele, como ele tem que tomar as rédeas do problema ali. Bom, então, a participação do paciente no tratamento, de pacientes com dor na coluna, é importantíssimo. Acabou, pessoal, aquele negócio de o paciente vem, você trata ele na fisioterapia, ele vai embora. Aí ele vem para outra sessão, se você trata ele na fisioterapia, ele vai embora. Acabou, tá? O paciente tem que sair educado, o paciente tem que sair sabendo o que vai fazer, o paciente tem que sair sabendo as metas claras, tendo claro o que vai ser o tratamento, o que é a meta a curto prazo, o que ele tem que fazer em casa, o que ele tem que fazer quando está com dor, o que ele tem que fazer como abordagem, ele realizar aquilo ali. Tudo isso a gente vai fazer e vai pastar, né, nessa aula desse final de semana aí. Tá bom? Bom, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Procurei não ir muito a fundo, senão a gente ficaria aqui 5 horas, 10 horas aqui falando de coluna. Mas é só para dar uma noção de que não é tão simples assim, como todo mundo às vezes pensa que é, né? E que dor lombar é um mundo, como que eu posso falar? É algo que a gente tem que explorar, vai precisar da participação do paciente, vai precisar muitas vezes de participação de outros profissionais, e você precisa estar atento, porque muitas vezes se você vai no eu acho e ignora a prática baseada em evidência, tá? Você vai estar muito aquém do que você pode oferecer para o seu paciente, tá bom? E aqui está falando um cara que mudou da água para o vinho desde a pós-graduação, na minha época de pós-graduação até hoje. E eu quero continuar assim, porque é isso que essa linha científica traz, é isso que eu aplico lá no meu Instagram, né, de novo, @evidência na veia, é isso que eu ensino nas minhas aulas, é isso que eu aplico nos meus pacientes. Então, é aquilo que eu estou falando aqui, é o que eu estou usando no meu consultório, é o que vocês vão aprender no final de semana, pelo menos comigo, na minha aula lá, e lógico, com todo o corpo docente dessa grande pós-graduação aí. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E assim a gente se vê, né, na aula, em outras oportunidades, e é isso aí. Boa noite para todo mundo. Deixo aberto para alguma outra pergunta, e o Felipe aí também. Né? Perfeito, meu amigo. Parabéns, viu? Eu endosso todas as suas palavras aqui. Eu acho que a gente está cansado de ver fisioterapeutas de Instagram, né? Nós vivemos mais de 10 anos sem Instagram, pessoal. Vocês não vão conseguir paciente pelo Instagram, né? Vocês vão conseguir paciente tendo resultados. E ter resultados, a gente precisa estudar, né? Eu tenho dificuldade de ler artigo. Porra, procura o professor Ronaldo, procura o seu professor de referência. Fala, professor, eu estou tendo muito paciente com lombar aqui. Me indica alguns artigos para eu dar uma estudada? Pronto. O professor vai lá, vai indicar alguns artigos para você. Muitas vezes a gente ajuda você a interpretar o artigo, né? Então, assim, eu endosso praticamente tudo que você falou aqui, professor, e fico lisonjeado, assim, você fazer parte da nossa pós, viu? Sensacional. Você fez um comentário sobre os testes musculares, que praticamente nenhum tem significativo. Semana que vem nós vamos dar uma live, Felipe Ribeiro, do Instituto Wilson Mello, e Gisele Notini, né? São outros professores dessa pós também, né? Felipe Ribeiro, ele vai dar um módulo de testes funcionais, né? Avaliação cinética funcional. Ele é sensacional. Ele é uma das principais referências nisso no Brasil. E Gisele Notini trabalha com esporte há mais de 20 anos. Então, a gente vai tentar levar para o mundo do crossfit, para o mundo dos corredores, que é o nosso mundo, né? Os testes funcionais nessa live. Então, vai ser sensacional. Legal. Pessoal, alguém gostaria de ter alguma pergunta, professor? Professor, a Luana está perguntando aqui se é possível ter acesso aos seus slides. Sim. Então, vamos combinar assim, pessoal. Eu passo a palestra para todo mundo aí.
O professor passa para a gente depois que é palestra, ou para mim ou para a Tati aqui do Certo, e depois a gente disponibiliza para vocês de alguma forma a gente vai disponibilizar para vocês. Fiquem tranquilos, tá bom? Isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Fechou. Professor Ronaldo, o tratamento por subgrupos é eficaz? Sim, é um modelo de tratamento, né? Não é o melhor, de novo, não dá surra em ninguém, né? Em outras abordagens que nós temos, mas é uma excelente, eu uso muito, não só subgrupos, né? É lógico, o paciente, às vezes, você não consegue subgrupar ele, como se fossem caixinhas, e não é assim subgrupos, tá bom? Não é, não, o cara é manipulação, vamos só manipular. Não é assim, tá bom? Mais subgrupos. Então, mas é uma excelente forma de você atender o seu paciente. E durante, né, assim, na realidade, essa aula minha tem muita coisa de subgrupo, muita. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso também, mas pode ter certeza, é eficaz. É uma boa abordagem você ter paciente. Você percebe, professor, que a metodologia do subgrupo, ela dá muito ênfase, muito mais na avaliação do que no tratamento, né? Então, quando você avalia bem seu paciente, você consegue traçar uma boa linha de tratamento para ele. É simples isso. A principal parte do seu tratamento é a sua avaliação. Batendo nisso, para a gente fechar aqui para a nossa última pergunta, a Gabriela pergunta aí para você, professor, em quanto tempo deve ser realizada a avaliação do paciente, a reavaliação do paciente, e de quanto deve ser a melhora clínica considerada aceitável? Acho que ela quer dizer em quantas porcentagens, assim, né? Então, eu então faço o meu sempre quando você tem um contato a primeira vez com o seu paciente, você já pega os dados, né, de várias coisas ali, dentro da sua anamnese, dos seus questionários, escalas e tudo mais. E aí, conforme você vai fazendo o tratamento, você como terapeuta tem esse feeling de que assim, ó, tá mudando, tá? Então não tem muito assim, ó, fiz agora, daqui a 5 sessões, vamos fazer de novo. Você pode, né? Se o seu plano de tratamento, sei lá, são 4 semanas. Então, fiz o baseline, ou seja, a hora que ele começou, daqui 2 semanas vamos refazer, e lá na quarta semana eu faço de novo. Você pode fazer. Mas eu uso muito assim, quando às vezes, né, quando eu sinto isso, assim, que o paciente, não, ele está mudando, é hora de reavaliar. Eu vou lá e reavalio. Eu gosto muito de fazer assim. Só que, uma coisa interessante, até uma dica aqui, tem paciente que às vezes não percebe a melhora. E ele fica relutando e às vezes fica meio que te falando assim, Ronaldo, eu tô, mas, nossa, ainda dói em tal lugar. E ele não percebeu que ele está dobrando melhor, a incapacidade dele melhorou, a escala de dor, enfim, né, os comportamentos mal adaptativos. Aí você vai lá, reavalia e compara, porque o paciente vai ter noção quantitativa de tudo que mudou nele. Que é comum o paciente ele focar na dor, no que está doendo. Tem muito paciente, por exemplo, a dor estava lá no pé. Né? Então, saiu da coluna, ele tem uma radiculopatia, está lá na panturrilha, da parte posterior da perna, glúteo, coluna. Aí, depois de 2 semanas, o paciente está com a dor muito forte ali no glúteo. E ele reclama, Ronaldo, nossa, mas está muito forte a dor no glúteo aqui. Só que aí ele esquece que a dor dele já estava na panturrilha. Eu vou te interromper. Ele não reclama da dor no glúteo, ele fala, tô com muita dor ainda. Isso. Ele não segmenta, ele foca na dor totalmente, cara. É isso mesmo. Sim. Então, eu sempre faço isso nessas situações. E se tratando ali de dor lombar, tá? Eu sempre falo, paciente que tem dor abaixo de 2 em 1 ou 0, né? Então paciente com dor até 2. E se você aplicou o ESTRI, que é um questionário de capacidade, ele está até 20%, você pode dar alta. Tá? São dados aí que você pode dar alta para o paciente tranquilamente, ali, que você fez seu papel como fisioterapeuta. Não pense que em pacientes com dor lombar você vai zerar todo mundo, galera. Não pense. Eu fiz isso muito tempo, né? Porque eu ficava procurando causa para tudo, e, né? Porque foi assim que me foi ensinado, e aí, enfim. Às vezes o cara melhorava muito,
muito. Tem paciente que às vezes só fala assim, Ronaldo, eu só quero caminhar 30 minutos por dia, cara. Essa dor, ela pode me incomodar um pouquinho aqui, outra ali, mas se eu conseguir fazer minha caminhada, tá ótimo. Você já fez seu trabalho. E é isso. Alinhar as expectativas do paciente com as suas abordagens. Então, se o paciente está com dor até 2 e com o OESTRI até 20%, é um critério de alta. Perfeito, professor. Nossa, sensacional, cara. Novamente, obrigado. Parabéns aí pela aula, parabéns pelo seu profissionalismo, como sempre. Sensacional. Nós do IAC Curso e do CETRO, a gente fica muito feliz realmente com a sua presença no nosso corpo docente. Pessoal, e é isso. Semana que vem tem uma live incrível sobre esse assunto, além de outras lives. Uma das a live que a gente vai trabalhar a partir de ortopedia esportiva é com o professor Gisele Notini e com o Felipe Ribeiro, do Instituto São Melo. Vamos falar único e exclusivamente de avaliação cinética funcional, dos testes. Tem milhares de testes, mas, poxa, você vai usar tudo isso? Você precisa usar tudo isso? Então, é um assunto bem legal, assim, que vai ajudar vocês também na sala de aula. Meu amigo, bom descanso para você, deve estar cansado aí. Vai curtir a filhona aí, a esposa. Beleza? Obrigado. Pessoal,